inelegibilidade reflexa, que está prevista, pessoal, lá no nosso artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal, tá? E o primeiro ponto aqui, por que chamamos de reflexa, né? Como assim inelegibilidade reflexa? Por que isso? De onde é que vem, né, essa palavra? Galera, a gente chama de reflexa porque a gente vai ter um indivíduo que ocupa um cargo eletivo e afeta a elegibilidade de terceiros, tá? Então, é por isso chamamos de reflexa. Temos um indivíduo ocupando um cargo ali eletivo e esse indivíduo, porque está ocupando esse cargo eletivo, ele vai afetar a elegibilidade de terceiros. Então, não é nada que o terceiro faça, tá? Não é nada. É um indivíduo que vai afetar a elegibilidade dele. Por isso que a gente chama de reflexa, né? Que reflete em um terceiro que não tem, né? Não deu causa ali, digamos assim, a essa situação, tá? Ó, a Bia já botou um vixe, né? Porque esse tema aqui, inelegibilidade reflexa, é um tema delicado. Mas calma, Bia. É um tema que a banca gosta de cobrar, né? Então, a gente vai analisar os detalhes, né? E vamos fixar, vamos consolidar esses conceitos, né? Com teoria e depois com algumas questões, tá? Para que vocês não fiquem com dúvidas. Bom, olha o Arnaldo por aí também. Boa noite, Arnaldo. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu, né, essa ideia inicial da inelegibilidade reflexa, que reflete em um indivíduo, vamos para a leitura aqui do nosso artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição. Percebam que é um dispositivo grande, né? Quando eu terminar a leitura, vocês não vão ter entendido nada, mas a gente vai analisar cada aspecto desse com calma, tá? Então fiquem tranquilos. Vamos lá então para a nossa leitura? Artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição Federal. Dispositivo que prevê a chamada inelegibilidade reflexa. E esse dispositivo traz a seguinte redação: são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. De quem? Do presidente da República, do governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Salvo, olha a exceção, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ou seja, se essas pessoas já tiverem um mandato eletivo e a candidatura for apenas a reeleição, não aplica a inelegibilidade reflexa, tá? Bom, pessoal, concluímos então aqui a leitura do nosso dispositivo, tá? Agora, vamos analisar com calma, cada parte desse dispositivo. Vejam só, primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Quem afeta a elegibilidade de terceiros? Quem afeta? Quem é que afeta? Os cargos de chefia do poder executivo, tá? Então, são esses cargos que geram aqui
a inelegibilidade reflexa. Isso mesmo, Bia, só chefes do Poder Executivo. Quem são os chefes do Poder Executivo? O presidente, em âmbito ali federal, o governador em âmbito estadual e o prefeito em âmbito municipal, tá? Então, esses cargos aqui afetam a elegibilidade de terceiros. Por que esses cargos afetam? Porque vejam que são cargos de grande poder, né? O presidente da República, é o governador do estado, é o prefeito do município. Então, são cargos que têm um grande poder ali em mãos, né? Então, esses cargos são os cargos que afetam a elegibilidade de terceiros, tá? E quem são esses terceiros? Quem são esses terceiros? Olha só, o nosso dispositivo traz, né? O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Ou seja, são aquelas pessoas que possuem um grau de conexão com o titular de um mandato eletivo. E essa conexão pode vir de um casamento, veja, o cônjuge, né? Pode vir ali de um casamento. Camila, união estável também? Também, tá? Então, pode vir de um casamento, pode vir em razão de um parentesco ou afinidade, tá? O dispositivo traz o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção. Pessoal, vejam só. Quando a gente fala, né, dos parentes consanguíneos, de até o segundo grau, quem seriam esses seus parentes consanguíneos até o segundo grau? Seria o seu pai, seria a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu avô, a sua avó, o seu neto, a sua neta, tá? E os irmãos também, tá? Camila, e quando a gente fala ali do tio, do sobrinho, do meu primo, perceba que o seu tio é seu parente de terceiro grau, seu sobrinho, terceiro grau, primo, quarto grau. Então, esses não são afetados aqui pela inelegibilidade reflexa, porque segundo o dispositivo, é até o segundo grau. Então, seu tio, seu sobrinho, seu primo não são afetados, tá? E meu bisavô, minha bisavó também não, tá? Porque bisavó é terceiro grau. Camila, e quando o dispositivo fala esses parentes afins, né? Quem seriam esses parentes afins? Pessoal, os parentes por afinidade seria o seu sogro, a sua sogra, tá? Seu sogro, sua sogra são seus parentes de primeiro grau por afinidade. É como se fosse ali o seu pai e a sua mãe, né? Seu pai e a sua mãe são seus parentes consanguíneos, né? São seus parentes consanguíneos. E o seu sogro, sua sogra, é como se fosse ali seu parente por afinidade, né? Também em primeiro grau é como se fosse ali o pai, a mãe, tá? Vejam que é por afinidade. E os avós do seu marido, os avós da sua esposa, são seus parentes?
sim, né, de segundo grau, tá? É como se fosse o seu avô, a sua avó, tá? E o seu enteado, a sua enteada também, tá? Por afinidade, é como se fosse ali, né, o seu filho, por afinidade, tá? Tô falando aqui do parentesco por afinidade. Seu enteado, seu parente por afinidade de primeiro grau, tá bom? E um neto do seu companheiro, também parente por afinidade, né, de segundo grau. Seu cunhado, também segundo grau, tá? Seu irmão é seu parente de segundo grau, né? Quando a gente fala ali de parente consanguíneo. E seu cunhado, seu parente de primeiro grau por afinidade. Então é só você fazer essa relação. Meu pai e minha mãe, primeiro grau, né? Parente consanguíneo. Meu sogro e minha sogra, primeiro grau, parente por afinidade, tá? Bom, vamos então avançar, tá? Bárbara, o namorado do filho, não, aí a gente não teria, tá? Esse parentesco. Bom, pessoal, então vejam, se a questão trouxer tio, sobrinho, primo, né? Vejam que não tem aqui afetação pela inelegibilidade reflexa, justamente porque o parágrafo 7º traz aqui o parentesco consanguíneo ou afim até o segundo grau, ou por adoção, tá? Ou por adoção. Jades perguntou, então essa inelegibilidade reflexa alcança filhos adotivos? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Bom, pessoal, então acho que agora vocês já entenderam, né? Quem afeta são os cargos ali de chefia do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito. E vocês entenderam também quem são os afetados, né? Cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção, tá? Guardaram isso? Agora, eu quero que vocês entendam a extensão dessa inelegibilidade, tá? E aí eu vou trazer um quadrinho aqui para vocês, que vocês vão entender melhor essa extensão, tá? Vamos lá. Olha só. O cônjuge, parentes e afins até o segundo grau ou por adoção de prefeito, prefeito, não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele município. Ou seja, cargo de vereador, prefeito e vice-prefeito. Então, vejam só, olha a extensão. Se for um prefeito, o seu cônjuge ou os seus parentes consanguíneos ou afins, né, até o segundo grau ou por adoção, não poderão se candidatar, não é qualquer cargo do estado ou qualquer cargo do país, tá? Não. Prefeito, ele só vai afetar a elegibilidade, né, ali dos cargos dentro do município. Então, não é que porque, eu sou parente ali do prefeito, nossa, sou parente do prefeito e agora? Eu não vou poder me candidatar a nenhum cargo do estado, nenhum cargo do país. Negativo. Você não vai poder se candidatar a nenhum cargo dentro do município que aquele indivíduo ali é prefeito, tá? Então guarda essa informação. E a banca adora fazer essa pegadinha. É parente ali do prefeito, né? Filha do prefeito, não vai poder se candidatar a nenhum cargo dentro do estado ou dentro do país. Não. Não vai poder se candidatar a nenhum cargo dentro daquele município, tá? Então guarda essa informação. Vereador, cargos, né, de vereador, prefeito e vice-prefeito. Camila, e se for uma filha
que já tenha um mandato eletivo e está se candidatando só à reeleição, aí pode, né? Inclusive dentro do município que o pai dela é prefeito. Por quê? Porque é a exceção do dispositivo. Se for candidatura à reeleição, pode, tá? É a exceção. Então guarde essa informação. Vamos agora falar do governador. Ó, o cônjuge, parentes e afins até o segundo grau ou por adoção de governador não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele estado que o indivíduo é governador, tá? Isso inclui os cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de qualquer dos municípios dentro daquele estado, bem como os cargos de deputado federal, deputado estadual e senador por aquele estado, tá bom? Calha, o padrasto, a madrasta também, tá? Também. Afeta sim, tá? Inclusive, hoje eu vou trazer uma questão sobre isso para vocês, tá bom? Daqui a pouco, quando a gente estiver aqui fixando esses pontos, vou trazer uma questão que vai justamente nesse ponto aí que a Calha falou, tá? É isso mesmo, Bia, é isso mesmo, parentesco por afinidade. Bom, pessoal, faltou falar sobre o presidente, né? E aí a extensão dessa inelegibilidade, se você é cônjuge, parente, né, consanguíneo ou afim até o segundo grau do presidente da República. Aqui sim, tá? Aqui sim você não vai poder se candidatar a nenhum cargo eletivo do país. O cargo de presidente afeta a elegibilidade, né, em âmbito aí nacional, tá? Você não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo do país, tá bom? Ah, mas então por que, né, que temos ali filhos do presidente que exercem mandato eletivo? Porque eles já tinham, tá? Eles se candidatam apenas à reeleição, tá bom? Que aí vai justamente na exceção do parágrafo 7º. Certo, pessoal? Fechamos então esse ponto. Acho que vocês entenderam aqui nessas questões relacionadas à inelegibilidade reflexa, não é? Vamos avançar aqui. Queria mostrar para vocês só um detalhe relacionado à súmula vinculante número 18, que traz que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, tá? Então vejam, essa súmula, né, visa até proteger aqui para que a gente não tenha essas situações aí de fraude, né? Ah, vamos nos divorciar para que eu possa me candidatar. O STF, né, determinou aqui através da súmula vinculante 18 que a dissolução dessa sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade, tá? Kelly, isso mesmo, tá? Pode. Como eles já eram detentores de mandato eletivo e são candidatos apenas à reeleição, não são afetados, né? Vai ali na exceção do parágrafo 7º, exatamente. Bom, mas tem um detalhe aqui, né? Segundo o STF, com a morte, cessa-se a possibilidade de influência para manipulação dos cargos, tá? Logo, o candidato volta a ter elegibilidade, né?
Então, com a morte, não há aplicação da súmula vinculante 18, tá bom? Como eu falei para vocês, né, a inelegibilidade reflexa também alcança aqueles que tenham constituído união estável, tá? Com o chefe do Poder Executivo, né, inclusive no caso de uniões homoafetivas, tá? E um detalhe aqui, pessoal, um detalhe aqui também trazido pelo STF, né? Caso um município seja desmembrado, o parente do prefeito do município mãe, é afetado pela inelegibilidade reflexa com relação ao município filho, tá? Não podendo candidatar-se à prefeitura deste, por exemplo, certo? Então, em caso aí de desmembramento, né, essa regra da inelegibilidade vale ali para os dois municípios. Bom, vamos avançar aqui. Gleison, é isso mesmo, tá? Que a Bia falou aí. Eles são parentes por afinidade, né? O seu sogro, a sua sogra são, né, seus parentes de primeiro grau por afinidade, tá? Tem o seu pai, a sua mãe, né? E tem a mãe e o pai ali da sua esposa, né? Que por afinidade é como se fosse, né, o seu pai ou a sua mãe, tá? Então tem o parentesco por afinidade com o seu sogro, a sua sogra. Seu sogro, a sua sogra são seus parentes de primeiro grau, tá? Então liga aí pro seu sogro, para sua sogra e dá essa informação. Bom, vamos lá. Vamos lá, avançar aqui com um detalhe antes de iniciarmos as nossas questões para fixarmos, né, os principais pontos. Olha só, vamos analisar uma jurisprudência, tá, do TSE, que fala sobre a renúncia. Olha só, se o chefe do executivo renunciar 6 meses antes da eleição, seu cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à reeleição, tá? E isso é válido, inclusive, para o próprio cargo do titular. Vamos lá. Vamos a um exemplo aqui. Digamos que a Kelly seja governadora do estado de Pernambuco, tá? Então a Kelly é governadora do estado de Pernambuco. E ela tá no seu... Kelly é governadora do estado de Pernambuco. E ela está no seu primeiro mandato. Veja que ela é governadora. É um cargo que afeta a elegibilidade de terceiros, né? Então, por conta dessa inelegibilidade reflexa, o marido da Kelly não poderia se candidatar a nenhum cargo eletivo dentro do território de jurisdição da Kelly, né? E aí, pessoal, vejam só, detalhe, na eleição seguinte, a Kelly poderia se reeleger para um segundo mandato? Poderia, né? Ela pode se reeleger. Então, ela poderia, né, se candidatar ali, né, e se reeleger para um segundo mandato. Mas, olha o detalhe. Caso a Kelly renuncie 6 meses antes dessa possível reeleição aqui,
o marido da Kelly poderia se candidatar ao cargo. Por quê? Porque a própria Kelly poderia ser candidata à reeleição, tá? Então, guardem essa informação, né? Jurisprudência aqui do TSE, um tema bacana, né, de ser cobrado em prova, tá? Ó, a Kelly tá perguntando aí, né? Se o esposo dela quisesse se candidatar, ele poderia. Nesse caso aqui, poderia, tá, Kelly? Se você renunciasse 6 meses antes do pleito, né? Se estivesse ali no seu primeiro mandato, renunciasse 6 meses antes do pleito, ele poderia se candidatar. Por quê? Porque você poderia ser candidata à reeleição, tá? Então, ele também poderia, mas olha esse detalhe, né? Você estava no seu primeiro mandato, você poderia ser candidata à reeleição. Então, nesse caso, né, você renunciando 6 meses antes do pleito, nada impediria, né, que o seu marido fosse sim candidato, tá? Isso mesmo. Bom, pessoal, fechamos então aqui esses aspectos relacionados à inelegibilidade reflexa, tá? Vamos então fixar, consolidar esses conceitos com algumas questões. Vamos lá? Vai sim, Ellen, vai sim, porque você vai ser aprovadíssima, tá? E gabaritando direito constitucional. Vamos nessa fazer uma questão para fixar esses conceitos aqui estudados e você conseguir essa aprovação. Olha só, questão, Ellen, do 31º exame. Vamos realizar a leitura? José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, com 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Rosária, de 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do estado Alfa. Então vejam só, tá? Então vejam só. A gente tem José Maria, que foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito, tá? Então José Maria está exercendo o seu primeiro mandato como prefeito, tá? Prefeito da cidade Delta, que está situada no estado Alfa. Janaína elegeu-se no mesmo ano que José Maria se elegeu para prefeito. Janaína elegeu-se para vereadora, tá? E aí, Janaína já está se organizando para a reeleição, né? E temos uma outra filha de José Maria, Rosária, né? Rosária, animada, né, com essa política na família, decide, né, tem planos para ingressar na política e pretende disputar uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do estado Alfa, tá? Ou seja, temos aqui
que Rosária tem planos para ser deputada estadual, né? Então, Rosária tem planos para ser deputada estadual. E o pai de Rosária é prefeito. O prefeito afeta a elegibilidade de terceiros? Sabemos que afeta. Mas qual é a extensão? Qual é a extensão dessa inelegibilidade? Será que a filha Rosária poderia se candidatar a deputada estadual? Ou será que não? Que o prefeito ele tem essa extensão, né, de cargos ali, de afetar a elegibilidade relacionada, né, a cargos ali do âmbito do Estado. Tô vendo aí o Adriano, a Bia já encontrando a linha de resposta, né? Muito bem, pessoal. Vejam só. Vejam só. Como José Maria é prefeito, ele afeta a elegibilidade, sim, de terceiros, mas na extensão do município, tá? Então, o cônjuge, né, ou os parentes consanguíneos ou afins ou por adoção de José Maria não podem se candidatar aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito, tá? Então, Rosária quer se candidatar ao cargo de deputada estadual. Ela pode? Ela pode. Janaína já é vereadora e vai ser candidata à reeleição. Ela pode? Ela pode. Por quê? Porque é justamente o finalzinho do dispositivo, né? Salvo-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, tá? Então, muito cuidado nessas questões aqui relacionadas à inelegibilidade reflexa, né? Atenção a esses detalhes. Opa, deixa eu ver aqui quem é que está afetando. Ah, é o prefeito. E a filha? Ó, candidata à reeleição, é justamente a exceção. E a outra, quer se candidatar a um cargo estadual, né? No âmbito ali estadual, quer ser deputada estadual, o prefeito não vai afetar essa elegibilidade, né, no caso, tá? Então, guarde essas informações, tenham atenção a cada detalhe do enunciado, né? Porque temos muitas possíveis situações quando a gente fala aqui desse tema, né? Da inelegibilidade reflexa, tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Olha só. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado afirma que: letra A. As filhas não poderão concorrer aos cargos almejados, a menos que José Maria desista de concorrer à reeleição para o cargo de chefe do Poder Executivo do município Delta. E aí? As filhas não poderão concorrer? Tá errado isso, né? Como a gente viu, elas poderão sim. Independente aqui, né, de desistência de José Maria, tá? Então, tá errado. Letra A, alternativa está incorreta. Vamos para a letra B. Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora em Delta, pois seu pai ocupa o cargo de chefe do Poder Executivo do referido município. E aí, pessoal, Janaína não pode se candidatar? Janaína está indo para a reeleição, então ela pode sim, tá? Então, negativo de Janaína não poderá, Janaína poderá.
Letra C. As candidaturas de Janaína para a reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada estadual não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. Letra C, né, é a nossa resposta correta. Muito bem, pessoal. Todo mundo aí afiado no tema. Perfeito. Boa. Letra D. Letra D. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não pode se candidatar ao cargo de deputada estadual. Como a gente viu, tá errado, né? As duas podem sim se candidatar, tá? Então, letra C é a nossa resposta. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma questão? Vamos consolidar mesmo esses conceitos relacionados à inelegibilidade reflexa? Vamos lá? Vamos lá, então. Agora, Kali, a gente vem fixar aquela sua pergunta, tá? Preste atenção aqui. Olha só. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Idade é que ela tem, né, para o cargo. O cargo aqui exige 21, ela vai completar 23, tá? Mas vamos ver um aspecto geral aqui relacionado a esse caso. Olha só. Temos Juliano, que é governador do estado X. E Juliano casou com Mariana, né? Mariana, que é deputada federal pelo estado Y. Então, Juliano é governador do estado X, casou com Mariana, que é deputada federal pelo estado Y, né? E Letícia, ela é filha de Mariana, né? Ou seja, ela é enteada de Juliano. Será que Letícia vai ter a elegibilidade dela comprometida, né? Será que Letícia está inelegível? Será que Juliano, como padrasto, afeta a elegibilidade de Letícia, sua enteada? E aí, Ellen, cenas para os próximos capítulos. Será que afeta? Afeta, tá? Afeta. Vejam que o artigo 14, parágrafo 7º, traz que serão afetados o cônjuge ou os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. Letícia é parente por afinidade, parente de Juliano por afinidade, de primeiro grau, né? Letícia é enteada, como se fosse a filha ali. Então, parente por afinidade de primeiro grau, tá? Então, sim, Letícia está afetada, né?
Feita essa introdução aqui, eu quero que a gente analise com calma cada alternativa, tá? Então vamos lá? Letra A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada estadual. Realmente ela preenche, né? Ela possui 23, o cargo exige 21, mas vamos ver o resto desse item A. Mas não poderá concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, enquanto durar o mandato de Juliano. E aí, pessoal? Isso mesmo, Bia. Não deixa claro em qual estado ela quer se candidatar. Exatamente, né? E o Adriano bateu em uma questão importantíssima. Importantíssima. Só está afetada a elegibilidade de Letícia no estado X. No estado X. Ah, Camila, mas a mãe dela é deputada no estado Y. É, pessoal, mas os cargos ali no âmbito do poder legislativo não afetam a elegibilidade de terceiros. Lembram disso? Quais são os cargos que afetam a elegibilidade de terceiros? Os cargos de chefia do poder executivo. Então, o cargo de Juliano, que é governador, afeta a elegibilidade de Letícia. Mas o cargo de Mariana, que é a mãe de Letícia, não afeta, porque Mariana é deputada. Isso mesmo, a mãe dela não é chefe do executivo, tá? Cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Bom, então vejam que aqui a letra A é a nossa alternativa correta, né? A Letícia realmente tem a idade mínima e ela realmente não pode concorrer no estado X, por expressa vedação constitucional, né? Previsão constitucional lá no artigo 14, parágrafo 7º da nossa querida Constituição, tá? Então, achamos aqui a nossa alternativa correta, mas vamos analisar as outras também, tá? Letra B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional para que concorra ao cargo de deputada estadual no estado X. E aí, pessoal, a mera afinidade, então não existe vedação. Tá certo isso? Não tá, né? Não tá. Isso aqui está errado. Segundo o artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, quem são os afetados? Cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins. Então, esses laços de afinidade geram, sim, consequência, tá? Então, isso aqui, né, falar que laços de mera afinidade não geram, né, essa inelegibilidade, né, que inexiste vedação, tá errado, tá? Na verdade, existe, sim, vedação, certo? Letra C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição como condição de elegibilidade para o exercício do mandato de deputada estadual. Tá errado, tá? A Letícia tem 23, a exigência é 21 anos. Então, a letra C tá errada. Ela atingiu, sim, a idade mínima. Letra D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y, uma vez
que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau nos territórios de jurisdição de mandato eletivo. Pessoal, vejam só, se vocês não realizassem uma leitura com calma do enunciado, né, não prestassem atenção nesses detalhes, vocês ficariam em dúvida, tá? Entre a letra D, entre a letra D e a letra A, que foi a nossa resposta, tá? Porque vejam, a letra D, ela vem, né? A banca gosta de fazer isso, traz uma letra bem estruturada, bem bonita, com informações até corretas, né? Mas tem um detalhe ali incorreto que deixa toda a alternativa errada, tá? Vejam, a letra D diz que Letícia, ela não poderá concorrer nos estados X e Y. Na verdade, Letícia não poderá concorrer no estado X, né? Exatamente, Ellen, no Y ela poderia. E aí o enunciado segue dizendo que uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau nos territórios de jurisdição dos titulares de mandato eletivo. Veja que essa parte aqui, né, tá até certa, né? Mas quem afeta são os cargos de chefia do poder executivo, tá? Então, Letícia não poderia concorrer no estado X, mas no Y ela poderia, como a gente viu, né? Então, cuidado com essas questões. Leiam com atenção os enunciados, tá? Pessoal, e aqui com essa questão a gente fecha, né, essa parte da inelegibilidade reflexa. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Resolvemos aqui questões, fixamos esses conceitos e vamos gabaritar a questão de constitucional que aparecer sobre esse tema na nossa prova, tá bom?